Sejam bem-vindos a mais um episódio do WeTrust Talks, o podcast em que nós conversamos sobre desafios estratégicos e soluções inovadoras em gestão de identidades e acessos. E aqui conversamos com as pessoas que estão realmente fazendo isso acontecer na prática. No episódio de hoje, nós vamos conhecer uma operação que não para de crescer. A Smart Fit, uma das maiores redes de academias do mundo, vive um processo contínuo de expansão e inovação. Mas com esse crescimento acelerado, vem também desafios. Como manter a agilidade sem abrir mão da segurança? Como garantir a governança de acessos numa estrutura com centenas de unidades, milhares de colaboradores e múltiplos sistemas? E para contar essa história, nós recebemos hoje o Camilo Janella, executivo de TI do Grupo Smart Fit, que vai, então, nos contar como está essa situação no grupo. Camilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Dino. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando no podcast. Uma satisfação ter você aqui. Camilo, para a gente começar, todo mundo conhece Smart Fit. É uma marca que dispensa apresentações, né? Uhum. Mas o grupo Smart Fit é mais, né, do que a marca Smart Fit. Então, fala para a gente como é esse grupo, essa terceira maior rede de academias do mundo e o momento atual da empresa em termos de expansão e inovação digital. Legal. O grupo Smart Fit ele é formado por mais de 12 marcas hoje. A gente tem a Smart Fit sendo o carro-chefe, né? E a que mais cresce na América Latina. Hoje somos a maior rede de academias da América Latina. A gente está com 1.700, eu não vou cravar aqui o número exato, Dino, porque provavelmente a gente está inaugurando uma nesse momento. A gente inaugurou esse ano, a gente tem uma previsão de inaugurar mais de 400 academias. Isso significa quase mais de uma por dia aqui no Brasil e na América Latina. E recentemente a gente inaugurou uma em Marrocos, né? A gente está saindo aqui do eixo Fantástico. Latam e inauguramos um em Marrocos e com todos os desafios do país e continuamos crescendo. A ideia é que a gente ainda cresça muito nos próximos 2 anos. A gente tem um plano de expansão bem agressivo e eu tenho todo o time aí de infraestrutura para suportar isso. Legal. E para nós é uma satisfação está acompanhando esse crescimento de vocês, está apoiando essa multinacional brasileira com ações negociadas em bolsa, né? Mas antes da gente entrar nos aspectos aí do IAM, de como ele está apoiando vocês, fala um pouco sobre tua trajetória, como foi a tua trajetória antes da Smart Fit e dentro da Smart Fit como profissional de TI, profissional de segurança da informação. Legal. Eu vim de uma rede corporativa muito grande, a Tivit. Eu trabalhei por 13 anos na Tivit, foi uma escola. Depois disso eu passei por algumas outras empresas, até que eu estou há 6 anos no grupo Smart Fit. Eu fui convidado inicialmente para ser gerente de projetos, para tocar projetos estratégicos de tecnologia dentro do grupo. Então foi um desafio grande para nós. Era eu e um grupo de gerentes e eu fiquei responsável pelos planos estratégicos da área de tecnologia para implementar grandes projetos. Depois disso eu fui convidado, né, a tocar toda a parte de operação de cloud, SRE e infraestrutura on-premise dentro do grupo. Então fiquei muito lisonjeado com o convite. Eu já tinha alguma experiência, né, com gestão de equipes e de infraestrutura. E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho muito, eu acho que buscando excelência no nosso trabalho, né? A gente tem buscado bastante questões aí de ampliar parcerias, porque a gente precisa ainda crescer com excelência, com qualidade, e aí é um pouco da minha trajetória. E aí falando um pouco do que eu estou tocando hoje, né, dentro do grupo. Hoje eu tenho um time de SRE, que cuida toda a parte de infraestrutura em cloud, um time de infraestrutura on-premise, que cuida aí de toda a parte de comunicação de todas as redes, né, de academia dentro do grupo e dos escritórios também. Então, é um pouco dessa a minha jornada e a minha trajetória dentro do grupo aí.
Que legal. E pensando naquele profissional mais jovem que está aqui nos ouvindo, Camilo, É, o que é que você gostaria, assim, de... Tem gente que está nos assistindo que está olhando assim, pô, um dia eu quero chegar na posição em que o Camilo está, né? é. O que você recomenda para quem, profissional jovem que está nos assistindo, quer chegar nessa posição um dia? Que habilidades tem que desenvolver, o que é que tem que estudar, que comportamentos tem que ter? Deixa umas dicas aqui. Ah, legal. Eu trago para mim que a flexibilidade, né, e a capacidade de modelar o ambiente ou o negócio, eu acho que são muito importantes. Eu acho que hoje em dia existe até uma discussão, né, de estudos formais versus estudos, capacidades, né, que a gente vai adquirindo ao longo aí da nossa vida. Mas eu acho que o que me fez chegar na posição que eu estou hoje, né, e conseguir ainda novos crescimentos, realmente foi a capacidade de me adaptar, de conhecer, de ser flexível, que eu acho que quando a gente trabalha em grandes empresas, até com a Smart Fit, ela tem um viés um pouco de startup, né, ela tem um cerne de startup, né, ela começou muito nesse momento. Então, eu acho que muitos que estão começando hoje, tem muitas startups também, né, dentro do mercado, eu acho que eles tendem a ter uma velocidade muito grande. As coisas mudam a todo momento, né? As tecnologias mudam a todo momento. Eu acho que a capacidade de se adequar a essa velocidade, que eu acho que é o grande diferencial para quem está começando, quem está ingressando nessa área. Legal. E eu e você, né, nós trabalhamos quase toda a nossa vida profissional dentro do escritório, né? Sim. E nesse pós-pandemia temos a emergência do trabalho remoto. Uhum. Queria que você falasse um pouco também desses profissionais que você contrata para a tua equipe ou para outras para outras equipes de TI dentro da Smart Fit, que habilidades, né, tanto hard skills quanto soft skills que vocês procuram nesses profissionais jovens que estão aqui nos acompanhando. Legal. A gente tem hoje trabalhamos no formato híbrido, né? Boa parte do nosso time ele está trabalhando em híbrido. Foi um desafio no início, né? Para a gente começar a fazer essa transição, né? Do modelo físico para o modelo híbrido e remoto. Mas eu creio que a gente se adequou, né? Eu acho que a tecnologia em si, né? Ela permite que a gente consiga fazer gestão de forma remota e a gente consegue buscar aí profissionais capacitados em diversas regiões. Eu acho que o grande ponto, né, para nós, hoje eu tenho profissionais que estão em Natal, em Minas Gerais, profissionais com extrema capacidade. Então, eu acho que o que nos ajudou nesse processo foi justamente poder não só olhar para pessoas dentro do próximos aqui, né, da capital e de São Paulo, mas também olhar todo o mercado de pessoas que estão disponíveis aí, tem polos muito importantes tecnológicos no Nordeste, por exemplo, onde a gente tem contratado, no Sul, Minas Gerais, como eu disse, então a gente tem essas capacidades. E aí, quando a gente vai buscar esse profissional, justamente esse poder de adequar as nossas necessidades, a velocidade de expansão que nós temos, que eu acho que é um grande motivador hoje para a gente buscar esses profissionais. Então, buscar profissionais que estão iniciando, que tenham vontade de ingressar nesse mundo de tecnologia e ter essa capacidade e essa flexibilidade de se adequar à velocidade e ao dinamismo de empresas como a nossa, né? Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente vai buscar alguém no mercado. É verdade. E eu vejo até, Camilo, tem inclusive uma questão social, né? A gente tem no interior do país, o Brasil é um país continental, Sim, pessoas com grande capacitação que, que eventualmente não têm a disponibilidade de se mudar para a capital do seu estado, de se mudar para São Paulo, né, sim. ou para uma outra região. E o trabalho remoto propicia que essas pessoas que, por razões pessoais, familiares, não querem sair da cidade que moram, tenham uma oportunidade que dificilmente teriam, né, por conta de não ter a presença dessas grandes empresas como o Grupo Smart Fit na sua localidade, né? Com certeza, com certeza. E falando agora, entrando no aspecto principal da nossa conversa, que é Uhum. como o IAM, né, como a gestão de acesso e identidades está apoiando a Smart Fit, quando é que vocês perceberam que o modelo atual de gestão de acesso que vocês tinham, ele já não acompanhava mais a escala e o ritmo de crescimento da empresa? Legal. Como eu disse, né, a gente tem toda unidade que inicia, a gente está falando aí de em média de 13 a 15 colaboradores por unidade, né? E
Quando eu entrei, a gente estava falando de 500 academias. Hoje a gente está com 1.700, né? E crescendo a todo momento. Então, essa velocidade de crescimento da companhia, com a necessidade da gente gerir as identidades, ela estava descolando um pouco o time do negócio com o time de infraestrutura. Porque a gente estava gerando um pouco de insatisfação do nosso colaborador, né? O time de entrada do nosso time de gente de gestão versus ao time de tecnologia, a gente tinha que existia já um descolamento desse tempo de entrega, né? E isso acaba sendo uma perda de produtividade, né? Com certeza. E aí as academias, elas acabam inaugurando, só para você ter uma ideia, em menos de um mês a gente inicia uma nova unidade, né? Assim, desde o terreno, que a gente faz toda a parte de aluguel, até construir toda a unidade, o alugar e fazer toda a nossa... Não tinha ideia que era tão rápido. E a parte de tecnologia em si, da infraestrutura, é uma semana antes de inauguração. A gente está correndo atrás de links, etc. Então, essa questão de gestão de acesso, né, e ter a garantia que no momento, no D1 ali da academia, o time de professores, líderes, já vão ter os acessos necessários para acessar as plataformas, né, o nosso ambiente, nossos acessos, fez com que a gente buscasse uma solução de IAM no mercado. Então, foi o que nos impulsionou, né? Primeiramente, essa questão de velocidade de entrega, né? Dentro do nosso time. Perfeito. E como é que era o cenário antes de vocês implantarem o Horácio de AM? A gente recebia as demandas e aí seguindo um fluxo de tecnologia, né? E geralmente essas demandas, elas passavam por algumas áreas de gestão de gente, pessoas, né? Que acabava também tendo todo um processo de recrutamento, abria esse chamado para nosso time de tecnologia e a gente tinha que provisionar não só a parte de acessos, como todos os permissionamentos que a gente tinha que dar para o time de operação, né? Além disso, a gente, por ter aberto capital na bolsa, né, a gente tinha alguns requisitos a mais, né, relacionados à segurança, LGPD e questões muito importantes que a gente precisaria também estar aderente, estar compliance, né? Então, a gente passou a enxergar uma necessidade não só relacionada à velocidade de entrega, mas também a questões de segurança dentro da companhia, né? Então, acho que são alguns pontos importantes aí que a gente levou em consideração, Dino. Perfeito. E dentro desses motivadores que você mencionou aqui, teve algum evento, algum sinal, algum momento que vocês disseram, não, agora a gente tem que partir por uma gestão de acessos mais robusta, que vai realmente nos acompanhar? Teve algum evento específico ou foi um processo contínuo? Como é que foi esse processo? Legal. A entrada na bolsa, né, a abertura de capital fez com que a gente tivesse essa preocupação por depois passar por diversas auditorias, né, tanto a Ernst Young quanto a Fisher Price, anualmente fazem auditorias dentro do nosso ambiente e que em alguns momentos antes da gente ter uma solução de IA, a gente ainda tinha uma preocupação de desligamento de colaboradores que haviam saído, então essa parte de desativação de usuários, então a gente teve alguns apontamentos antes disso e que nos preocupou, ele acendeu um alerta, né, falando, a capacidade, o time enxuto de infraestrutura, né, e a quantidade e a velocidade do nosso negócio não estava mais comportando. Foi aí que a gente começou a buscar no mercado algumas soluções de gestão de acesso a identidades, justamente para que a gente pudesse compor, né, essa camada de gestão de acessos, né, de uma forma segura, né, e que a gente pudesse ter rastreabilidade, onde a gente pudesse ter relatórios, estar compliance com as questões de LGPD e tudo mais. Acho que foi isso que foram os eventos aí que acho que motivaram a nossa entrada. E como é que foi esse processo de busca das ferramentas? Vocês montaram um processo de competitivo? Como é que foi esse processo? A gente buscou algumas empresas na época, voltadas muito mais à questão... A gente buscava muito algumas empresas que estavam alinhadas ao nosso negócio, tá, Jimmy? Então, a gente buscou empresas do mercado na primeira RFP que a gente fez e
iniciamos com uma empresa lá atrás que já enxergávamos essa dificuldade, né? Então a gente acabou mapeando alguns processos principais dentro dessa empresa, mas eu acho que o que motivou a nossa entrada, né, e a contratação foi justamente esses fatores e buscar empresas que podiam nos atender, né, nesse momento aí, essas questões, tá? E no projeto que vocês estavam montando, assim, vocês tinham alguns requisitos decisivos, como, por exemplo, o tempo de implantação tinha que ser dentro de um período, você falou aderência ao negócio, né, como um ponto fundamental, suporte, segurança, só dá uma visão geral, assim, de como é que vocês montaram essa avaliação, Legal. até para apoiar quem está Claro. nos ouvindo e eventualmente está montando um processo como esse, né? Sim, sim. A gente olhou por toda a parte de velocidade de acesso e como que o ambiente ele poderia ser provisionado, o usuário com todos os permissionamentos. A gente viu relacionado a principalmente integrações com soluções. Então a gente tem diversos parceiros internos, diversas soluções que se comunicam de formas diferentes. Você tem um ambiente complexo, né? Bem complexo, né? Então a gente está falando de ter, por exemplo, integrações com o Oracle Fusion, que é o nosso ERP, integrações com o nosso sistema aqui de desenvolvimento interno, né? Então toda a parte de sistemas da academia é feita internamente pelo nosso time de desenvolvimento, né? Que são mais de 200 desenvolvedores que nós temos internamente, diversas aplicações. Mais de 200 desenvolvedores. Vocês são maiores que muita empresa de tecnologia da informação. É bom que você tocou nisso, Dina, que eu acho que é um diferencial do Grupo Smart Fit. Não só a nossa preocupação com segurança, com infraestrutura, mas também de ter um time que desenvolve internamente. Eu acho que o que nos difere hoje no mercado é essa velocidade e essa possibilidade de usar nosso time de desenvolvimento para agregar mais funções, né, a todo o ecossistema digital do Grupo Smart Fit. Só voltando, a gente viu essa parte não só de integrações com nossos sistemas internos que são desenvolvidos, sistemas legados, que a gente tinha sistemas que já vinham desde sistemas de catraca, coisas desse tipo, integrações com sistemas de RP, né, principalmente SaaS, alguns sistemas on-premise. Então havia todo esse sistema já, esse ecossistemas, né, essa complexidade de sistemas dentro da companhia, e que a gente, óbvio que tinha que buscar um parceiro que pudesse integrar com todas elas, né? E questões de segurança novamente, né? A gente tinha uma preocupação muito grande com segurança da informação, principalmente com desligamento, com desativação e manter esses usuários ativos, às vezes um dia ou uma semana, às vezes é o time, às vezes de todo o processo de abertura de chamado, de receber esse chamado, o time receber. Então, toda essa complexidade, esse tempo, nos expõe um pouco à questão de segurança. Então, isso nos preocupava e, óbvio, atender os requisitos aí da auditoria também relacionados a acessos, identidade e segurança. Então. Claro. E aí, então, nesse processo, teve um dia lá que você viu uma demonstração do Horácios IAM, né? Tomou conhecimento com o produto que você acabou escolhendo, né? Ou que a empresa acabou escolhendo, né? Sim. E que diferenciais mais chamaram a atenção de você quando você começou a conhecer o Horácios IAM como um produto que teria aderência ao negócio da Smart Fit? Legal. Esse foi um ponto importante e eu acho que a gente vai voltar em alguns momentos nesse mesmo assunto, né? É a nossa velocidade, o nosso dinamismo. Como eu disse, a gente está abrindo mais de uma unidade por dia, basicamente, esse ano, e a gente tem uma necessidade de velocidade muito grande. Ela é absurdamente grande. E o nosso antigo parceiro não estava nos apoiando, não estava conseguindo nos atender nessa questão de dinamismo, e quando eu conheci o Horácio, né, a gente fez uma POV, né, entendeu, sentou com vocês, o time apresentou. O que me chamou muita atenção, e eu passei isso para o meu CTO e levei para os meus gestores, e, cara, a capacidade de parametrização da solução. Eu acho que esse é um ganho absurdo que o Horácios tem, né, da gente poder parametrizar, que eu não precisar ter um desenvolvimento para fazer uma integração,
não precisar ter envolvimento de outras áreas para fazer essa integração. Eu acho que a parametrização, e quando eu olhei lá na POC, sendo bem transparente com vocês, e vi a possibilidade de a gente fazer checks e fazer integrações, eu falei, é só isso, tá simples assim. Então, pra você ter uma ideia, algumas integrações que a gente demorou quase meses para fazer uma integração, na POC ele fez em algumas horas, assim, menos de alguns minutos. E isso me chamou muita atenção, né? E quando eu falei, eu acho que tá no momento da gente buscar um outro parceiro que atenda às nossas necessidades e principalmente a velocidade do nosso negócio, que eu acho que é primordial para nossa sobrevivência. Então, acho que foi um dos pontos muito importantes e foi um dos motivadores da escolha do Horácios. Legal, porque isso suporta a velocidade, que é uma característica fundamental do grupo, né? Com certeza. E legal você mencionar isso, né? Porque essa capacidade de parametrização sempre foi um dos fundamentos do nosso sistema. Isso antes da palavra low code ou da palavra no code serem palavras da moda hoje, né? Sim, então sim. Hoje a gente fala, temos funcionalidades no code, low code, né? Uhum. São aquelas funcionalidades de parametrização que o sistema, claro, tem há bastante tempo, mas vem evoluindo também para acompanhar as tendências, né? Claro. E fico feliz que essa tenha sido, na prática, aquilo que apoia vocês até hoje na velocidade das integrações. E aí vocês, então, optaram, né, por fazer essa mudança, e aí vem um processo de implantação, né? Dá uma visão geral aqui para o nosso ouvinte, como é que foi o processo de implantação? Porque você tem uma característica interessante, né? Uhum. Você é uma das empresas que fez uma troca de sistemas, Uhum. né? Tem gente que implanta do zero, tem gente que faz a troca de sistemas. E tem vantagens nos dois casos, né? Claro. Num deles você pode desenhar tudo, no outro você pega alguns processos já montados, né? Uhum. Mas então, como foi o processo de implantação da solução de IAM na prática dentro do grupo SmartFit? Como é que vocês organizaram as fases de implantação? Legal. A gente mapeou os principais processos que a gente já tinha rodando com o antigo parceiro e os que a gente não tinha conseguido avançar na integração. Então, no total, a gente tinha entre 12 e 15 grandes processos dentro da companhia que a gente mapeou, falando, a gente precisa, o nosso sistema de IAM precisa estar dentro desses 12 processos, né? Óbvio que temos mais alguns que a gente vai trabalhar para fazer a parte de integração, mas esses 12 processos eles têm que estar dentro da solução. A gente mapeou os 7 que já estavam rodando na antiga solução, e eu acho que o grande desafio, tanto para nós quanto para o time da iTrust e na implementação do Horácio, foi fazer todo esse tombamento, toda essa virada desses processos sem ter downtime ou indisponibilidade, porque já era um processo que estava rodando, né? De alguma forma, eles já estavam criando todos os acessos e a gestão de identidade dentro da companhia, dentro da operação, e a gente precisava garantir que isso fosse feito de uma forma transparente, sem ter nenhum impacto para o nosso negócio. Então, Um belo desafio. Um belo desafio. E assim, foi excelente, assim, eu acho que foi excepcional a questão de mapearmos, termos esse cuidado, essa questão de mapear os riscos do negócio, mapear os riscos dessa migração. Eu acho que foi um processo tão meticuloso, eu acho que a gente teve um cuidado tão importante para isso, e que não gerou nenhum impacto, né? Isso que foi o grande ganho aí, foi não gerar nenhum impacto. Então, todos os processos, e agora já avançamos para os 12 processos, com a facilidade que nós temos com o Horácio, foi um ganho muito grande para a companhia. E agora a gente consegue fazer essas integrações, né? Para você ter uma ideia, a gente está adquirindo outras ferramentas, né? Então, Claro. Existe um time de tecnologia que é responsável por fornecedores, né? Então, quando entra um novo fornecedor, a gente tem agora um processo onde a gente avalia a questão de integração com Horácios, e aí fica muito mais fácil a gente colocar essas novas soluções para dentro também da gestão de identidade de acesso. Então, muito legal saber. E você partiu de um nível de maturidade já estabelecido, né? Uhum. Diferente de uma empresa que vai implantar pela primeira vez e tem que
começar do zero, digamos assim. Sim. Mas mesmo assim, conseguir fazer uma migração sem nenhum tempo de parada, né, com toda a operação rodando, é uma conquista bastante... Deve ter sido muito satisfatória para Sim. você. Como é que vocês celebraram isso dentro da empresa? Não, celebramos, assim, acho que foi um ponto muito importante, né, que a gente viu que não só as capacidades do time técnico, né, da iTrust junto com o Horácios para fazer essa migração sem downtime, e com isso a gente teve outros ganhos, né, e a gente não acabou não citando, mas de reset de senha, que processos mais complexos, a gente acabou também facilitando e reduzindo alguns tempos de atendimento, né, que nós tínhamos. Então acho que a gente celebrou muito, né? Acho que foi um ponto muito importante, um ganho muito expressivo para nossa companhia. E, de novo, a facilidade que a gente teve de finalizar o projeto. Então, a gente tinha apenas o set, a dificuldade que eu tinha de ingressar os novos processos era extremamente alta, né? Então, com a vinda da Horácios, a gente conseguiu expandir de uma forma muito mais rápida. E aí garantir, de novo, segurança, né? E toda a parte de segurança dos dados, né, relacionados às outras ferramentas. Então, hoje, eu tenho a segurança de quando a gente está desativando alguém, isso que é importante, que o nosso CTO queria ver, é quando desativa alguém, todos os acessos em tempo imediato, né, eu acho que em real time ali são desativados, né, isso nos traz um conforto, um alívio, né, de poder dormir à noite, sabendo que aquele colaborador foi desligado e todos os acessos deles foram retirados, né? Então, acho que isso é bem E no fundo, o objetivo da automação é essa, né? Fazer a gente dormir melhor, né? Com certeza. E a gente de TI está sempre sendo demandado, né? A gente está sempre correndo atrás de prazos, né? E você relatou aqui alguns casos em que me parece que o Horácios ajudou, né, a talvez melhorar a relação com o cliente final, o usuário final dentro da empresa. Uhum. Você lembra, assim, uma curiosidade pessoal, você lembra de algum caso, alguma anedota, assim, de algum usuário ou de algum indicador de feedback que vocês têm que melhorou após a implantação do portal de reset de senha ou de outras ferramentas que o usuário tem acesso para utilização? Ah, com certeza. A gente tem diversos casos, né? A gente, de novo, um processo, eu acho que acabava sendo moroso mesmo, por questões não só de burocráticas dentro da companhia, né, mas de uma necessidade do time de gente de gestão. Então, a gente tem, eu acho que vão ter outros parceiros que vão se identificar, Com mas certeza. cada empresa tem um processo, cada empresa tem uma cultura diferente, um processo diferente. Então, o time de gente de gestão, de novo, acompanhando, inclusive, esse modelo da Smart, era muito dinâmico, né? E um dos nossos clientes internos que tinha que eu tinha um feedback antes da implementação e depois, foi justamente o time de gente de gestão. Olha que Que legal. falou que nos reportou que foi um ganho muito grande de velocidade, porque eles se preocupavam, e às vezes eles tinham informação que o colaborador ia entrar, às vezes um dia antes ou 2 dias antes, a confirmação da entrada, ou que foi aprovado, etc. Então, esse time, pro time que tinha de TI, ela estava descasado, e com a automação do Ian, fez com que esse processo ficasse automatizado. Então, foi acho que o primeiro feedback positivo foi da gestora de gestão, falando que o processo estava aderente, né, que estava de acordo com o que a companhia estava precisando naquele momento e continua precisando para a expansão, né. Que legal. E dentro desse processo de implantação, olhando agora os aspectos técnicos da implantação, qual foi o maior desafio técnico ou os maiores desafios técnicos que vocês enfrentaram e como é que vocês resolveram esses desafios? Eu acho que a gente está falando muito, já dei alguns spoilers, né? Mas a nossa ferramenta interna, né, de desenvolvimento interno, a gente possui algumas particularidades, né? Então, a capacidade da gente adequar os nossos sistemas, né, seja uma comunicação via SAML ou JWT, que a gente está falando um pouco de protocolos de... A ideia é a gente entrar nos aspectos técnicos mesmo. De protocolos de comunicação, né?
a gente viu que com a entrada do IAM, do Horácio, a gente conseguiu fazer essa integração de forma mais tranquila, né? A gente tinha uma dificuldade, muitas vezes, de trazer a ferramenta antiga, de fazer essas comunicações, esse tempo. Eu tinha, às vezes, alguns processos que era D-1, então eu tinha processos um pouco relacionados a jobs, a rotinas de batch que eu tinha que rodar de formas, às vezes, assíncrone com o negócio. Então, eu acho que o ponto aqui técnico que a gente teve, né, foi justamente as integrações. Eu acho que foram um ponto importante para nós. O reset de senha, que passava de um processo também bem complexo, o time de Service Desk à época, que fazia toda essa parte de reset de senha, tinha que às vezes acessar o nosso ambiente de AD, e aí a gente queria também minimizar esses acessos para reduzir questões de segurança desse time. Então, a entrada do IAM, né, tecnicamente nos gerou não só a percepção de facilidade de integração, mas também técnica, né, com os nossos ambientes legados, etc. Mas também fez com que a gente olhasse para os times internos também, que tipo de permissão que eles precisavam para fazer aquela gestão de acesso, né? Um ponto bacana, né, que eu acho que depois, inclusive, desse projeto, a gente criou uma área de gestão de acesso dentro da companhia. Um time de GIA, né, gestão de identidade e acessos, justamente impulsionado, eu acho que por essa necessidade. A gente viu que a gente já tinha uma solução agora capaz de fazer toda essa automação e um time de gestão de acesso que está diretamente ligada à GIA, né, ao IAM, e a gente conseguiu fazer com que esse time ganhasse produtividade. Então, olhasse para casos mais específicos e cuidasse aí de todos os acessos da companhia. Isso foi Legal. um ponto bem importante. E a experiência que eu tenho visto, Camilo, Uhum. nessa estrutura que você mencionou, de ter um time de GIA cuidando, é que a empresa consegue que esse time de gestão de identidades e acessos se foque mais nos aspectos táticos e estratégicos da empresa, e deixando o sistema de IAM fazer as tarefas operacionais. É isso que aconteceu com vocês também? Exatamente isso. Eu acho que toda a parte de gestão de acesso, né, ela passa a ser algo bem mais estratégico, e aí, de novo, às vezes gerando acessos pontuais, que também são geridos, né, e controlados pelo Horácios, mas esses acessos passaram a ser bem mais específicos, né? Então, a gente ganhou muita velocidade operacional, né, tanto reduções drásticas aí de reset de senha, criação de usuário e desativação de usuário, passando aí a olhar, como você mesmo citou, taticamente para a companhia, olhando mais essas questões pontuais de gestão de acesso. Legal. Acho que foi muito importante. E eu queria explorar um pouco agora o nível de maturidade em que vocês estão, né? Não. Vocês estão já com alguns indicadores que vocês estão medindo dentro dessa equipe de GIA. Uhum. Como é que está a situação do que você entende do modelo atual que você está e onde você quer chegar com a governança, essa parte mais tática e estratégica de IAM? Legal. Antes a gente não tinha, né, acho que esse é um ponto, antes da entrada do Horácios, a gente tinha uma grande dificuldade nessa gestão. A partir da entrada do Horácio, a gente começou a gerar indicadores, principalmente relacionados a tempo de criação, né, de onboard, vamos dizer assim, dos nossos colaboradores, quanto à parte de permissionamento. Então, a gente também tem indicadores relacionados a tempo de novos permissionamentos, assim como reset de senha. Então, o último dado que eu recebi foi de redução de quase 87% nos resets de senhas que a gente tinha na companhia. Então, isso foi um indicador muito importante para nós, né? De novo, reduzindo aí... a gente ganha capacidade técnica, né? A gente está, e acho que é uma pedida da empresa, no CTO, recentemente a gente teve um evento, a gente está buscando qualidade e excelência nas nossas entregas, né? O grupo Smart Fit, ele tem ela é pioneira em vários aspectos. Eu acho que a questão de gestão de acesso é mais um caso de pioneirismo nesse setor, né? E que eu acho que nos diferencia aí do mercado, né? Além disso, esse ano a gente está buscando muita questão de qualidade e excelência.
e principalmente olhar para a experiência do nosso usuário final. Então, a gente tem muitos indicadores que estão diretamente ligados à nossa experiência do usuário na ponta. Seja o nosso cliente final na academia que está entrando, está passando uma catraca, está tendo acesso ali com o time de recepção, com o totem que nós temos na academia, tanto quanto nossos usuários internos, seja o nosso time de gerente de gestão, quanto os colaboradores, líderes de unidade. Então essa excelência, essa busca por excelência e qualidade de entrega, e essa experiência do usuário que a gente quer elevar, é uma métrica hoje da companhia, de toda a nossa TI. E para que nós conseguíssemos chegar a entregar essa excelência para os nossos usuários, foi fundamental que a gente tivesse indicadores relacionados a acesso, a onboard, a questão de controle de identidade, para que a gente pudesse, de alguma forma, garantir que essa experiência, que nossos NPS internos fossem elevados, né? Então, acho que são pontos muito importantes que a gente conquistou com essa entrada aí. Que legal. Eu fico muito satisfeito de ouvir isso, Camilo. E para quem está aqui nos acompanhando, né, você que é profissional de segurança e está naquele dilema, né? Eu preciso aumentar a segurança, mas eu vou atrapalhar a experiência do meu usuário. Olha o que o Camilo falou aqui, né, de como você pode usar o IAM para melhorar a experiência do usuário, para melhorar o NPS da área de TI, da área de ACI como fornecedor interno. Isso é fantástico. Legal, é isso mesmo. A gente tem colhido os bons frutos desse projeto. Legal. E com base na tua experiência, Camilo, né, eu gostaria que você deixasse aqui para quem está nos ouvindo orientações e dicas, né, de quem já enfrentou a batalha, de quem quase venceu a guerra toda, né, tá na melhoria contínua agora. Mas quais orientações e dicas você quer deixar para quem está nos ouvindo e está pensando em implantar um IAM, está avaliando algum produto? O que você entende, poderia dizer assim, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que eu fiz de um jeito e você faria diferente hoje? Deixa essa experiência aqui para compartilhar com os nossos ouvintes. Legal. Eu acho que o grande ponto é não esperar que a operação estoure ou que a gente tenha um volume alto para que a gente vá atrás de uma solução de IAM. Antecipar. Eu acho que se a gente tivesse, talvez... Óbvio que cada empresa vai ter o seu momento, né, Dino? Mas eu entendo que se a gente tiver já essa preocupação no início, eu acho que facilitaria muito, né? É óbvio que a gente já estava recebendo, né? Eu acho que o motivo maior aí, eu acho que por isso que eu acho que a dica de ouro aí que eu deixo, a gente já estava começando a perceber alguns descompassos da estrutura de tecnologia, a gestão de acessos com o negócio. E foi aí que a gente acendeu nossa luz, que a gente foi buscar uma solução no mercado, né? Eu acho que se a gente puder antecipar, até porque a forma de comercialização da solução ela é relacionada ao tamanho da empresa, né? Eu acho que se puder antecipar essas questões, justamente já pensando nessa qualidade de entrega, nessa experiência do usuário, nas questões de segurança, de compliance, eu acho que são pontos muito importantes até para pequenas empresas que estão começando já a iniciar com um processo desse, né? Porque eu acho que depois o uso dessa solução, né, os ganhos vão estar relacionados diretamente ao crescimento da empresa. Então, acho que é muito importante que já tenha essa mentalidade de buscar uma solução antes mesmo que a gente comece a ter alguns apontamentos de qualidade ou de entrega ou algum problema mais grave de segurança. Então, eu acho que esse seria o ponto. E que é possível a gente crescer, que a gente fala assim muito de acompanhar um negócio, né? De crescer rápido, né? Como que a gente tem soluções. E é possível ter parceiros que nos acompanhem. E acho que esse é um ponto importante, né? Que existem no mercado parceiros como a eTrust e o Horácio, a solução do Horácio, que possam acompanhar esse crescimento rápido que nós temos, né? Que às vezes eu escuto muito falar no mercado, a gente cresceu muito rápido, aí descontrolou. Eu acho que o grande ponto é que a gente consegue crescer com controle, né? Crescer tendo esse controle, toda essa parte de mitigação de riscos bem apoiada aí por soluções de parceiros. Perfeito.
Muito obrigado. Acho que quem está nos ouvindo aqui tira muitos aprendizados disso que você deixou, até por eventos, né, que a gente sabe que acontecem no mercado de risco. Sim, sim. E que ter esse controle durante o crescimento é importante. Inclusive, Dino, eu queria fazer um agradecimento especial aí, todo o time que tocou o projeto, né, de implementação, o time que apoiou tecnicamente, os processos, né, então o Roverson, que foi o nosso gestor de projetos, o meu time, especificamente o Hélio, o Carlos Samico, que foram excepcionais nas questões técnicas e bem minuciosamente aí trouxe aí pontos importantes da nossa estrutura para compartilhar junto com o time da iTrust e poder fazer essa entrega com excelência. Agradecer hoje, né, depois dessa implementação, todo o time de GIA, de gestão de identidade e acesso, que hoje é liderado pela Elisa, dentro do time, do time de segurança de informação também. Agradecer meus gestores também, né, e pelo comprometimento do nosso CTO, do gestor, o Walter e o Alexandre Grejanin, por olhar e por ter essa preocupação também com a tecnologia, de entender que a gente estava no momento de buscar soluções robustas, parceiros importantes, para que a gente pudesse continuar crescendo de forma segura, né, de forma a trazer experiências melhores para os nossos usuários finais. Então, acho que é só deixar um agradecimento e que eu não fiz nada sozinho, né, óbvio. Claro. E que eu tenho todo um time, toda uma estrutura que me apoia, desde os líderes até o meu time de técnico aí. Então, acho que é deixar esse agradecimento e obrigado de novo pelo convite, por poder expor aqui um pouco da jornada do Grupo Smart Fit e de como que a Horácios e a iTrust vem nos apoiando e vem nos ajudando muito nesse crescimento. Obrigado a você. Obrigado, Dino. E você que nos ouviu até aqui, não deixe de acompanhar os próximos episódios do iTrust Talks. Nós vamos continuar trazendo cases e conversas com quem está transformando a forma de pensar a gestão de identidades no Brasil. Até a próxima.